Diz que onde há fé, a caridade, Deus aí Habita. Ok. E qual é a relação que podemos trazer entre caridade e justiça? Deus é amor, Deus é paz e Deus é justiça. Por isso é que todo cristão tem que ser necessariamente um promotor da paz. Significa justiça social à luz da fé cristã. As estradas ainda não estão feitas. Muita coisa por ser feita. Este paradoxo. Num país onde há quase tudo por ser feito. É exatamente nesse mesmo país onde temos um grande número de desempregados. Boa noite a quem nos assiste a partir de casa e muito especialmente ao seu Padre Celestino. Muito boa noite, seu Padre. Muito boa noite, João. Primeiro agradecer a resposta do nosso convite e enfatizar aqui que foi muito tranquilo nesse processo, seu Padre. Eu e toda a equipa ficamos maravilhados com a forma que o seu Padre lidou com essa situação. Temos estado a procurar convidados e não encontramos essa recepção, podemos assim dizer. Então agradecer ao seu Padre de coração, porque nos sentimos mesmo filhos de Deus nesse dia. E o seu Padre primeiro marcou conosco na quarta-feira e quis hoje, quinta-feira, fazemos a ceia. E é uma coincidência, seu Padre, quinta-feira pois dia... é quinta-feira, de facto é isto, é o dia da Eucaristia. Exatamente. É o dia da instituição do Ministério do Sacramento da Eucaristia, o dia da instituição do sacerdócio. E daqui a poucos meses, daqui a poucas semanas, aliás, já no mês de abril, vamos, quando celebrarmos a Páscoa, certamente termina no período da manhã, na quinta-feira termina o tempo da Quaresma. Perfeito. E à noite temos a Santa Ceia. E é justamente isso, e também estão de parabéns, né? Terem justamente escolhido este acontecimento importante para a vida da humanidade, que é a instituição da ceia, como um espaço para falarmos sobre a vida da Igreja. Né? Exato. Só Padre, socorremos as minhas cábulas, Padre Celestino Palanga, natural do Ambo. Exato, sim. Isso, Padre. Mestre em Teologia Dogmática. Sim, e mestre correto. em Teologia em Filosofia Humanista e Transcendência. Sou Padre. Lema de vida, amar e servir. Sim. Jesuíta. Exatamente. Para onde, sou Padre? Então eu acho que a cábula não falhou. Não falhou, pois então, não. Se o Padre quiser tecer algumas considerações pessoais de início, para falar um pouco da vida do seu Padre, o trabalho que tem feito em prol da Igreja, temos estado a ouvir o seu Padre constantemente. Hoje é uma referência para nós. Então, seu Padre, gostaria, antes de mais nada, uma pequena introdução daquilo que é hoje a vida desse homem de Deus. Pois é, muito obrigado. Como disse, sou de facto do Ambo, nasci no município da Caala há 46 anos e tornei-me jesuíta há alguns anos. Em 2002 entrei na Companhia de Jesus, no seminário, no noviciado do Sagrado Coração de Jesus, na Beira. A Beira é a segunda cidade de Moçambique, depois de Maputo. E de lá para cá, o noviciado é a primeira etapa de formação na Companhia de Jesus. Depois andei por outros países estudando filosofia e humanidades no Zimbábue. Depois do Zimbábue vim para cá para fazer o que chamamos a quarta etapa. A primeira é o noviciado, a segunda etapa é o juniorado. Fiz o juniorado entre Moçambique e África do Sul. Depois o magistério, a filosofia, que é a terceira etapa neste caso, fila no Zimbábue. O magistério
filo cá, em Angola, dando aulas no Seminário Maior de Luanda, aulas de filosofia. Eu trabalhei na paróquia de São Francisco Xavier como assistente dos escuteiros. E de toda a juventude. Na altura tínhamos muitos grupos juvenis, portanto eu era o responsável, e como secretário do Conselho Paroquial de São Francisco Xavier. Depois do tempo do magistério, que também trabalhei no Serviço Jesuíta aos Refugiados, o JRS. Depois disso fui para fazer o que nós chamamos o primeiro ciclo de teologia na Costa do Marfim. Lá também trabalhei um pouco, trabalhei com os escuteiros, assistente do agrupamento São Filipe de Abobó, um dos bairros mais pobres da capital ivoariense, a Costa do Marfim, a capital econômica, porque a capital é política em Yamoussoukro. E depois deste primeiro ciclo de teologia, ordenei-me diácono na Costa do Marfim em 2013, em março de 2013. E quando terminei o primeiro ciclo, tive uma passagem muito breve por cá, por Luanda, para visitar a família e também preparar-me para preparar o visto para a Espanha. Então, foi na Espanha onde fiz o segundo ciclo, como nós chamamos, na Companhia de Jesus, o segundo ciclo tanto de filosofia como de teologia. Ou seja, o mestrado em teologia dogmática pela Universidade Pontifícia Comillas, a nossa universidade, e também aproveitei a fazer o mestrado em filosofia, humanismo e transcendência, especialidade em filosofia política. Eu já estava me perguntando onde é que você vê a política. Não falando nada de política aqui? Pois, então a filosofia política vem ali. E curiosamente, a teologia também escrevi sobre o pai da teologia política, que é João Batista Metz, Okay. Um filósofo, teólogo alemão. E pronto, depois disso vim para cá em 2016, depois que terminei os estudos em Espanha. E vim para cá, comecei a dar aulas no Instituto Superior João Paulo II, Unidade Orgânica da Universidade Católica de Angola, e dei, depois de um tempo, há alguns anos, fora do JRS, voltei em 2016 a trabalhar com o JRS, que é o Serviço Jesuíta aos Refugiados. Portanto, trabalhava com os refugiados e com os requerentes de asilo. E depois continuei a dar aulas também no seminário, já nas secções de filosofia e teologia. Portanto, sou professor de filosofia e teologia no seminário arquiepiscopal de Luanda. E não sei como, pois comecei a fazer algumas reflexões sobre a nossa vida social, Sim. A vida do país, a falar sobre as pessoas que sofrem. Mas isto é um bichinho que me vem desde há muito. Eu, quando reli a minha carta que escrevi ao padre provincial, que me perguntava por que quer ser jesuíta, e a minha resposta foi porque eu queria ser a voz dos sem voz. Okay. Portanto, isto foi muito antes de me tornar jesuíta, ainda como candidato à Companhia de Jesus. E está lá, hoje, voltando a ler o que eu tinha escrito, eu digo, bom, afinal já tinha aqui uma semente. E este sangue que corre nas veias, me preocupo não é tanto com a política como política, mas são as questões sociais, né? Portanto, a solicitude da Igreja sobre as questões sociais. E eu me encontro mergulhado nisto, né? Preocupado com todas as pessoas, sobretudo os mais necessitados, para que tenham uma vida
digna, como Jesus, que disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Portanto, a minha luta tem sido nessa perspectiva, para que todos os seres humanos, porque somos todos filhos e filhas de Deus, que tenham esta possibilidade de viverem, de facto, como filhos e filhas de Deus. É muito nessa perspectiva que a gente conhece o Padre Celestino, sendo voz dos que não têm voz. Eu primeiro vou fazer uma pergunta provocatória. 24 anos depois, sou padre, consegue-se ouvir essa voz? Bem, eu penso que sim. Os feedbacks que vou tendo, né, das pessoas, de vários estratos sociais, sim, pelo menos ouvem. Agora, se esta palavra transforma a consciência das pessoas, sim, eu penso que sim, haverá pessoas que se deixam tocar por estas interpelações, as nossas chamadas de atenção, o nosso grito, a nossa advocacia. Penso que não tem caído em saco roto. É como semeador. O semeador semeia. Agora, a parábola do semeador é muito interessante nisto. É que a semente, o problema não está no semeador e também não está na semente. A palavra pode estar justamente no tipo de terreno. Okay. Exatamente, porque exatamente aquele terreno que for bom vai acolher a semente e a semente depois poderá produzir muitos frutos. E o terreno que se for um terreno já que sem forças, sem estrumes, sem nada, ou arenoso, obviamente não vai poder produzir grandes frutos. Mas, por mais que o semeador seja tão generoso e semeia com o mesmo amor, com o mesmo carinho, pois essa terra certamente não vai poder produzir frutos. Pronto, eu pelo menos tenho a certeza que está a produzir, porque foi nessa cena que nós conhecemos o padre, né? É muito por fruto disso. E hoje nós queremos falar com o padre sobre justiça social e solidariedade cristã. Né? Qual é o verdadeiro papel da igreja na luta pelos direitos humanos. E numa espécie de introdução, seu padre, é tentar perceber o que significa justiça social à luz da fé cristã. Pois é. A justiça é um valor imprescindível para a construção de qualquer sociedade. Portanto, não é possível, enquanto seres humanos, vivermos sem o princípio, sem este valor de justiça. Okay. Que é dar a cada um aquilo que merece. Porque eu disse que todos nós, e este é o ponto de partida, temos que nos reconhecer como seres humanos iguais em dignidade. Okay. Criados à imagem e semelhança de Deus. Nós podemos não necessariamente evocar aqui a questão da religião. Podemos, porque a religião até podemos divergir. Mas o que é comum em nós, todos os seres humanos, o que é comum é a razão. Exato. E a razão nos diz que somos iguais, feitos com a mesma matéria, de carne e osso, né? Independentemente de quem seja, independentemente do seu status social, independentemente da sua origem étnica ou religiosa, enfim. Mas a verdade, e esta verdade é irrefutável, é que todos nós temos carne e osso. Sentimos, pensamos, temos necessidades básicas. Sentimos fome, sentimos sede, sentimos frio ou calor. Enfim, e por isso precisamos de nos alimentarmos, precisamos de nos cobrir, precisamos, enfim, e tudo mais. Isto é que é importante, é fundamental. Agora, a menos que não nos reconheçamos como, digamos assim, iguais. Né? Okay. Há pessoas que, por exemplo, por causa do racismo, alguns pensam que são mais humanos do que outros, enfim, mas isto desafia a razão, desafia a lógica, portanto é absurdo, é um absurdo.
o que é racional é que, de facto, nós somos iguais. Somos animais racionais e somos, como diria Aristóteles, um clássico grego, pois somos animais sociais. Só nos realizamos em sociedade. Não somos ilhas, ninguém pode viver sozinho na mata e realizar-se como ser humano. Portanto, nós precisamos de viver em sociedade, precisamos de viver em comunidade. E quando vivemos em sociedade, então, obviamente, nós devemos reconhecer os direitos, devemos reconhecer os deveres, devemos reconhecer os limites. Por isso disse que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Porque se não for assim, nós estaríamos a viver no que muitos clássicos filósofos chamaram de o estado da natureza. O estado da natureza, o que impera não é a lei, mas é a lei do mais forte, né? Onde podemos ser lobos para outros. Nos matamos, nos eliminamos. Não é como a selva, né? Quem de facto sobrevive é o mais forte. Mas nós somos animais racionais, temos sentimentos, temos pensamentos, portanto temos a capacidade de discernimento, sabemos distinguir o que é bom e o que é mau, mesmo quando nós fazemos coisas más, não perdemos a racionalidade. Esta guerra que está a acontecer é irracional, a guerra. Mas é curioso, não, porque é pensada. Ok. Sim, é pensada. Eu penso eliminar-te. Ok. E eu vou criar, portanto, não sou irracional, não perdi a racionalidade. O ato, por mais irracional que seja, mas vem justamente, nasce da liberdade de um ser humano. Eu penso e vou agir livremente, mas claro, depois tenho que ser responsável pelas minhas ações. Eu pensei, discerni, vou fazer o mal, mas não é para isso que o homem de facto é criado. O homem é criado para louvar, prestar reverência e servir a Deus, nosso Senhor. E mediante isto, o salvar a sua vida. Portanto, dizer servir a Deus, nosso Senhor, é servir os seus irmãos e irmãs. Porque São João nos diz que quem diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o seu irmão que ele vê, então este é mentiroso. Portanto, nós servimos Deus no nosso irmão e na nossa irmã. Sou padre. Pronto, há dois pontos aqui que eu peguei com muita força. Sermos iguais em dignidade, e vou continuar naquilo que o seu padre escreveu, enquanto candidato, voz dos que não têm voz. Por que falar hoje de justiça e solidariedade é fundamental para a Igreja nos dias de hoje? Pois, voltando à questão da justiça, durante o Advento, o profeta Isaías, quando fala do Messias que está para vir, fala como o príncipe da justiça, o príncipe da paz e o príncipe da justiça. Portanto, Deus é amor, Deus é paz e Deus é justiça. Por isso é que todo cristão tem que ser necessariamente um promotor da paz, um promotor da justiça, porque são duas realidades inseparáveis. A paz, como sabemos, é o dom do ressuscitado. Cristo, quando ressuscita e vai ao encontro dos seus discípulos, deseja-lhes a paz. A paz esteja convosco. Portanto, então, da paz nasce a justiça. Não é possível falarmos de paz sem justiça. E também não é possível falarmos de justiça sem paz. Porque só há justiça quando existe esta ordem social. E a ordem social, pois, é justamente o outro nome da paz e da justiça. Por isso falamos na igreja
de justiça social. Ok. Justiça social, onde todos nós nos reconhecemos como filhos e filhas de Deus. E, pois, se somos todos filhos e filhas de Deus, claro, todos temos acesso e a possibilidade e o direito de vivermos com dignidade. Esta dignidade de filhos e filhas de Deus. Pronto, aqui o seu padre falou de igreja. Mas a justiça social, como podemos correlacionar? Falamos da questão da igreja, agora trazer para a sociedade. O seu padre já disse que justiça é paz, paz é amor, e nós devemos nos amar uns aos outros. Como é que podemos fazer essa relação enquanto cristãos, olhando para a igreja, mas vivenciando o momento de sociedade? Pois, mas o cristão vive na sociedade, vive no mundo. Sim, e sim. A oração de Jesus em São João, pois, ele vai sempre dizer, eles estão no mundo, não são do mundo, estão no mundo, mas justamente para que nós possamos ser neste mundo sal da terra, né? Sal da terra e luz do mundo. O cristão é isto, e fermento. Exatamente, o cristão é isto. O cristão, pois, deve trabalhar. Há muitas injustiças, sabemos. Injustiças sociais. A estrutura do pecado e a estrutura social. Então, o que é que o cristão deve fazer, sendo ele sal da terra e luz do mundo e fermento? Pois deve levedar, deve transformar as estruturas de injustiças para, justamente, uma civilização de amor, tal como dizia e ensinava São João Paulo II. E todos nós devemos nos empenhar nas suas encíclicas, nas suas audiências. O Papa São João Paulo II falava muito sobre a necessidade de construirmos esta civilização do amor. E tem pilares: é a justiça social, é o desenvolvimento, é a paz. Portanto, é isto. Esses são os pilares sobre os quais deve repousar a civilização do amor. Então, como cristão é isso, quer dizer, o cristão vive na sociedade, o cristão está na política. Está na política. Exatamente. Está na política, o cristão está na economia, né? O cristão está na política, o cristão está na economia, a cultura, enfim, o desporto. Nós não somos anjos, não somos anjos, também não somos demônios, somos seres humanos e vivemos com os outros, com os não cristãos, sabemos disso, com os ateus, enfim, mas nós temos uma grande responsabilidade, que é de ser luz e é de ser sal. Exatamente. Então, estamos para transformar esta sociedade injusta, muitas vezes, e lá onde nós estivermos, no trabalho, na universidade, na escola, enfim, devemos justamente fazer a propagação. A nossa fé é uma fé que faz justiça. A nossa fé, a fé que nós professamos, tem que ser uma fé que faz justiça. Okay. E esta justiça em relação a Deus, Criador, portanto, quando eu disse dar a cada um o que merece, significa que quando nós estabelecemos relações justas com Deus, significa que nós devemos dar o lugar de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Cristo nos amou. Portanto, em primeiro lugar está Deus. Então, estou a ser justo. Estou a ser justo para com Deus. Mas também devo ser justo. Devo criar esta relação justa com a criação. Lemos o livro do Gênesis. A criação nos precede. Deus primeiro criou todas as coisas. E só no fim é que criou o ser humano. E depois confiou-lhe essa responsabilidade de cuidar. O Salmo 8 também é nisto. Vai dizer isto exatamente. O Salmo 8, o Salmo 19. Se nós pudermos ler estes livros, nós vamos perceber, se calhar, qual é a nossa missão
é que, como igreja, evidentemente, nós os cristãos, e somos pedras vivas do corpo místico de Cristo, não? Pedras vivas da igreja, que é o corpo místico de Cristo. Portanto, é isto, pedras vivas, não pedras mortas. Damos vida a este corpo que é a igreja e que tem como cabeça Jesus Cristo. Portanto, é isto que nós devemos fazer. Então, nesta relação justa com a criação, nós devemos cuidar da criação, devemos respeitar, porque a criação é sagrada, vem das mãos de Deus. Todos nós viemos das mãos de Deus, mas entre todos os seres criados, o único ser criado para Deus é o ser humano. O único ser criado para Deus é o ser humano. Então, devemos ter esta consciência. E depois, devemos ter uma relação justa. Estamos a falar de justiça. Uma relação justa, e para vivermos em paz e harmonia, nós temos de criar uma relação justa com os irmãos, com os meus semelhantes. Com os meus semelhantes. Eu devo respeitar o outro, aceitá-lo tal como ele é, porque o outro é um dom. É um dom, tal como ele é. É um dom, é um mistério. E Emmanuel Levinas vai nos dizer, o outro é notícia. Não é qualquer notícia, é boa notícia. E eu devo acolhê-lo. E qual é a minha atitude? É de quem serve. Está ali para servir o irmão. E, sobretudo, quando estou diante de um irmão que precisa de mim, frágil. Portanto, aí está, é um mandato do Senhor. É um mandamento. O outro é para mim um mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, o outro é um mandamento para mim e eu devo poder acolhê-lo. E quando está a passar por muitas dificuldades, enfim, eu devo. Agora, o que é que fazemos como cristão? Podemos nos situar justamente nessa perspectiva de advocacia, uma advocacia profética, o que eu dizia, ser a voz dos sem voz. Eu não tenho o suficiente para dar a todos os necessitados, mas eu vivo num estado, onde, repito, temos direitos e deveres. Então, na minha posição, eu procuro interpelar a consciência daqueles que têm a responsabilidade de prover o mínimo e o máximo. E quando não o fazem, eu devo dizer-lhes, olha, aqui há crianças a sofrerem, que não comem, porque não comem, sofrem de malnutrição aguda. Aqui há idosos que, coitados, não têm acesso à saúde, assistência médico-medicamentosa. Aqui tem crianças que não podem estudar, porque quem está a governar não tem políticas claras para poder, enfim, permitir que estas crianças estejam a estudar. Por quê? A educação, por exemplo, é um direito universal. É um direito universal. É inerente à pessoa humana. Agora, coartar este direito à criança é uma violação grave. E eu não posso ficar a olhar. Não posso ser indiferente a esta realidade. Enquanto não se resolver o problema desta criança, eu não me posso calar. Porque eu estou aqui e tive esta possibilidade de ser jesuíta, de estudar, é porque os meus pais tiveram a possibilidade de me meter a estudar. É porque lá onde eu estive tinha escola, fui à escola e isto abriu-me, é uma janela que se abriu para o mundo. Agora, ando por todo o mundo, porque eu sei que aqueles que foram meus contemporâneos,
e não tiveram a possibilidade de ir à escola, pois eles continuam no mesmo lugar e nem sequer tiveram a possibilidade de ampliar o seu horizonte. Mas, só padre, né? Diz que onde há fé, a caridade, Deus aí Habita. Ok. E qual é a relação que podemos trazer entre caridade e justiça? Ou parece ser a mesma coisa? Não, o Papa Bento XVI escreveu uma carta encíclica muito interessante, né? Deus carita est, Deus é amor. Não é a mesma coisa, entre caridade e justiça não é a mesma coisa, numa primeira fase, num primeiro momento, mas estão relacionadas. Por isso eu dizia que quando Isaías anuncia a vinda do Messias, ele vai chamar o príncipe da paz. E São João nos apresenta Deus. Deus é amor. Este Deus que é amor é um Deus justo. Este Deus que é amor é um Deus justo. Por isso eu dizia que também nós temos que estabelecer relações justas. Para quê? Para vivermos em harmonia, vivermos em paz. Viver em paz com Deus, viver em paz com a criação e viver em paz com o irmão. Obviamente eu devo amar o meu irmão. E quando eu amo o meu irmão, estou a ser justo para com ele. Quando eu amo a Deus, estou a ser justo para com Deus. Quando eu trato bem da criação, é porque eu amo a criação, reconheço a criação como justamente obra, a criação como obra das mãos de Deus. Então eu amo a criação, estou a ser justo para com a criação, porque eu amo a criação. Portanto, nesse sentido, sim, há relação entre caridade, que é amor, e justiça. Agora, só padre, que importância tem, por exemplo, nós estamos na igreja, as conferências episcopais, vamos até Roma, o nosso líder, o Papa, nesse processo de justiça social dentro da igreja, qual é o grande... vou trazer assim, qual é o grande... Como é que eles desempenham esse papel? Né? O Papa, as conferências. Pois. Qual é o ponto de virada de chave? Pois, é o magistério. Magistério. O magistério. O magistério, magister, significa mestre. A igreja é mãe e mestra, né? Mãe e mestra, magister, através do ensino. Vamos falar da doutrina social da igreja, o pensamento social da igreja, o magistério da igreja, é o ensino. O mestre, o mestra. Pois, como fiz referência aqui quando falava da civilização de amor, dizia eu que durante o pontificado do Papa São João Paulo II, ele volta e meia fazia referência e apelava-nos, exortava-nos, convidava-nos a trabalharmos para a civilização do amor. E onde é que o fazia? Nas cartas encíclicas. Perdão. E uma carta encíclica é um ensinamento do Papa, né? Deixa isto sobre vários assuntos. Sobre, por exemplo, a Populorum Progressio de Paulo VI é sobre o desenvolvimento dos povos. Portanto, o desenvolvimento. E ele vai dizer que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Ok. Renovar, fazer novas todas as coisas, por exemplo, o Papa Leão XIII. E é com o Papa Leão XIII que começa oficialmente digamos assim, de forma sistemática, a doutrina social da Igreja. Em 1891, okay. O Leão XIII, o Papa Leão XIII. Portanto, o Papa Leão XIV é uma espécie de voltar. Vamos voltar. Exatamente, à origem, né? Então... Retomar. Por isso é que
quando aparece a saudação do Papa Leão, é a paz esteja convosco. Ok. E já estamos a ver quais são os grandes temas do Papa Leão nos seus ensinamentos, nas audiências, que ele vem nos pronunciamentos, nas homilias, enfim, fala sobre a paz, a reconciliação. Ok. Exatamente. A paz, vai falar sempre sobre a paz, a reconciliação, e também fala dos pobres. Exatamente. Dilexite, a primeira exortação apostólica do Papa Leão XIV, Dilexite é o amor para com os pobres. Portanto, é tudo sobre o amor de Deus para com os pobres. Ele quer nos mostrar que os pobres estão justamente no coração do Evangelho. Cuidar dos pobres cuidar dos pobres é anunciar o Evangelho. Aliás, Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai para anunciar a boa nova aos pobres. Nós vemos isto em Lucas. Depois de ser batizado no Rio Jordão por João Batista, pois ele entra numa sinagoga e pega o livro, o rolo de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para justamente anunciar a boa nova aos pobres, anunciar a libertação aos cativos e por aí fora. Todo aquele discurso programático de Jesus. Ali temos o que Jesus, de facto, depois fez ao longo da sua vida até chegar à sua paixão. Vou só fazer um corte aqui, peço desculpas. No batismo, normalmente temos esse hino. Sim. O Espírito do Senhor. Exatamente. Qual é a relação agora com isso que o padre trouxe? A questão que Jesus foi batizado, entrou na sinagoga e diz que foi ungido. É que, pronto, hoje assim faz muito sentido, depois de ouvir o seu padre, nos batismos temos esse cântico. Então eu queria perceber... Sim, porque nós no dia do nosso batismo fomos ungidos, sacerdotes, profetas e reis. Okay. Nós participamos do sacerdócio de Cristo. Portanto, o sacerdócio, os padres, é o sacerdócio ministerial e os batizados, todos os outros batizados, é o sacerdócio comum. Portanto, participamos do sacerdócio comum de Cristo. Somos ungidos sacerdotes, profetas e reis. Ungidos. E não é para ficar de braços cruzados. É justamente ungidos para anunciar a boa nova aos pobres. Exatamente. Sim. Para fazer discípulos. Na final de São Mateus, do Evangelho de São Mateus, ide. Anunciai. Exatamente, e batizai, fazei discípulos e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, é para vivermos a nossa fé. A fé não é só adesão, a dizer amém, assim acredito, rezamos o credo. Não, a fé é também compromisso. A fé não é só adesão. Não é só adesão. Não é só adesão. A fé é compromisso, a fé nos compromete. A fé nos compromete. Nos compromete com o irmão. Eu tenho um irmão a cuidar. Tenho uma irmã a cuidar. Pois é um mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como Cristo nos amou. E como é que Cristo nos amou? Dando a vida por nós. Cristo amou-nos, dando a vida por nós. Amou-nos até ao fim. Sim. Até ao fim, deu a vida por nós. Portanto, a nossa vida, nós somos homens e mulheres para os outros. Não vivemos para nós, vivemos para os outros. Só assim faz sentido. Portanto, a nossa vida é um serviço, é um sacerdócio. E aqueles que estão na política, cristãos, deviam perceber isto. Deviam. Sim, deviam perceber isto. Que estão ali, são batizados, estão ali para servir os seus irmãos e não para servirem ou servirem-se dos seus irmãos. Porque em nome dos pobres recebemos muito dinheiro,
fazemos não sei o que, muitas outras coisas, nos endividamos, né? É porque queremos desenvolver o país, queremos fazer isto. Mas depois aquele dinheiro, afinal, tem outros caminhos. E continuamos a ver os pobres a morrerem. E é tudo aquilo que eu já disse. As crianças continuam a não poder estudar. Enfim, e tudo isto. Portanto, é esta a perspectiva, o serviço. Mas só para daqui, qual deve ser a atitude real da igreja diante desse cenário? Mas quem é a igreja, afinal? Boa questão. A igreja somos todos nós. A igreja somos todos os batizados. Por isso eu dizia, nós somos as pedras vivas deste corpo místico de Cristo. Okay. A igreja somos todos nós batizados. Todos. O que temos em comum, falemos de cristãos, católicos, entre todos os cristãos, não digamos cristãos, católicos, estamos aqui, o que temos em comum é o batismo. O batismo. O batismo é que nos torna filhos e filhas do mesmo Pai. Filhos e filhas do mesmo Pai. Portanto, iguais em dignidade. Agora, o padre, ele vive a sua fé como padre, mas antes de ser padre foi batizado. Não te podem ordenar sem o batismo. O bispo, sim, e tem responsabilidades. E muitas vezes pensamos aqui no nosso bairro, né? Aqui no nosso país, muitas vezes pensamos, não, quando falamos de igreja, estamos a olhar para os bispos. Está bem, os bispos são o rosto mais visível da igreja, porque têm a responsabilidade sucessora dos apóstolos, tem esta responsabilidade de apacentar. É o que Jesus disse a São Pedro. Tu amas-me? Sim, eu te amo. Tu amas-me mais do que os outros, esses outros? Sim, eu te amo, Senhor. Tu amas-me? Bom, Pedro ficou um pouco aborrecido e tal. Aí depois disse, então, apacenta as minhas ovelhas. Cuide dos teus irmãos. Confirme os teus irmãos na fé, na esperança e na caridade. Portanto, esta é uma grande responsabilidade. Só padre, ajuda-nos só aqui a desfazer uma dúvida comum, pelo menos eu tenho estado a ouvir. Há pessoas que pensam que bispo não é padre, só para ter noção disso. Sim, mas para chegar a bispo tem que ser padre. Não, mas só para ter noção que há pessoas que pensam que bispo não é padre, bispo é outra, como é que eu vou dizer, é outra, como é que eu trago aqui? Nós temos diácono, padre e bispo. Sim. Então há pessoas que pensam que bispo não tem nada a ver com sacerdote, bispo é mesmo bispo. Então é desfazer isso. Um bispo não em miúdos, seu padre. Um bispo não deixa de ser sacerdote. Okay. E aí daquele bispo que deixar de ser sacerdote ou então diácono. Porque temos os 3 munos ali. Sim. De ensinar, santificar e governar. Okay. Portanto, a plenitude da ordem, que é um dos 7 sacramentos que Cristo deixou à igreja, que é o sacramento da ordem, tem 3 graus. Temos o primeiro grau, que é do diaconato, o segundo, que é do sacerdócio, e o terceiro, o episcopado. Portanto, no bispo residem estes 3 graus. Okay. Portanto, por isso é que se diz, no bispo está a plenitude da ordem. A plenitude da ordem. O bispo não deixa de ser padre. O bispo, para ser bispo, para chegar a bispo, foi primeiro ordenado, foi batizado, ordenado diácono, obviamente recebeu o sacramento para além do batismo, a comunhão e depois o crisma ou a confirmação. Recebeu estes 3 sacramentos que nós chamamos os sacramentos de iniciação cristã. Depois, teve a formação necessária para depois chegar a achar-se digno, digamos, e ser eleito para a ordem. Foi ordenado diácono e depois de um tempo foi chamado para a ordenação presbiteral. Presbítero significa mais velho, é já um mais velho.
E depois, alguns presbíteros foram chamados para justamente o episcopado. Para o episcopado. E há nuances, obviamente, nos rituais para ordenar um diácono, para ordenar um padre e para ordenar um bispo, o que muitas vezes chamamos a sagração episcopal, em vez de ordenação episcopal, chamamos sagração episcopal. Sagração episcopal. Portanto, repito, o bispo tem estes 3 munus, que é de ensinar, santificar e governar. E isto vai de encontro à pergunta que me fez, como é que as conferências episcopais. Pois, quando os bispos se reúnem e fazem sair uma nota pastoral, por exemplo, eles falam, se têm prestado atenção, interpelam, falam para os políticos, falam para a sociedade, falam. Então, é ali onde eles estão justamente a meter em ação a doutrina social da igreja. Pois, fala sobre a necessidade de construirmos uma sociedade justa, a necessidade de vivermos em paz, em harmonia, quando trabalham muito para a paz. E aqui no nosso país, a igreja, durante o tempo da guerra, a guerra civil que vivemos, trabalhou muitos bispos, e não só, trabalharam padres, madres, enfim, trabalharam muito para que efetivamente pudéssemos viver em paz. Então, estamos outra vez da questão da paz. A questão, exatamente, trabalharam muito para a paz e continuam, porque é uma tarefa infinita. Sim, isto é uma tarefa. Aliás, o Papa acabou de dizer outra vez, esses dias, que afinal, é uma tarefa infinita. Quando pensamos que o mundo já tinha aprendido com as 2 grandes guerras, voltamos a isto. Mas a razão é que nós não podemos viver em todos os tempos. Temos essa memória, não só ouvimos, lemos na história e vimos alguns vídeos, a brutalidade que foram essas 2 grandes guerras, mas ainda assim não aprendemos, infelizmente, esta pecado original, né? Nós não aprendemos, e o que estamos a fazer é contra a vontade de Deus, porque o que Deus quer para a humanidade é que vivamos em paz uns com os outros, mas por causa do nosso pecado, por causa do nosso orgulho e ambições, então construímos armas de destruição maciça, que queremos destruir aquilo que nós não construímos, que é a humanidade, infelizmente. Mas a igreja continua a apelar, o Papa fala, os bispos, cada bispo fala na sua diocese, falam enquanto conferência, né? A igreja de Angola, Conferência dos Bispos, estão nesta comunhão, nesta fraternidade, nesta solidariedade. Então, vão refletindo, vão discernindo os sinais dos tempos e vão ensinar, vão apontando caminhos, vão iluminando os seus irmãos, porque receberam de Cristo uma grande responsabilidade, que é de confirmar os seus irmãos e irmãs na fé, na esperança e na justiça. Ok. Sr. Padre, vamos um pouco levar o nosso tema para o outro lado, que é a questão da solidariedade cristã. A solidariedade cristã, como vivê-la de forma autêntica? Para um cristão batizado, como ser solidário? O Papa Francisco, na Fratelli Tutti, falou sobre a fraternidade universal e a amizade social. E é exatamente isso. E lá vai dizer de forma clara esta questão da solidariedade. E vai dizer o seguinte: o que vai salvar os países pobres, o que vai salvar as comunidades pobres é a solidariedade. Se nós retirar e não investirmos neste valor, que é um valor evangélico, a solidariedade, pois então não tem como. E como é que nós vamos fazer isso? Lembras-te da multiplicação dos pães?
O milagre da multiplicação dos pães. Na verdade, foi o milagre da fraternidade. Ok. O milagre da solidariedade. Poucos, não havia comida para aquela multidão, mas alguns tinham alguma coisa. Havia alguns pães e um menino que tinha alguns peixes. Os discípulos, quando Jesus, eles vão dizer, olha, manda-os embora, já é tarde, estamos no deserto, onde é que vamos? Nós não temos como alimentá-los, manda-os embora. Esta foi a atitude dos apóstolos e que geralmente é a nossa atitude. Geralmente é a nossa atitude. Não quero que aquele pobre que vem bater à minha porta, para mim, aquele é o incômodo. Quero que ele vá embora. E ainda que tiver que lhe dar um pão seco, um pão já para mim eu acho que isso não serve. É mesmo para eu me desfazer dele. É para despachá-lo. Toma aqui alguma coisa, está aqui, toma. E se vier amanhã, eu chateio-me com ele. Não. E já ontem já estiveste cá, já te dei de comer e ponto. Eu vou pensar que aquele pedaço de pão de facto vai matar a fome de todo ano. Exatamente. Mas não é o caso. Então é isto. Esta solidariedade deve brotar do coração. Ok. Deve brotar do coração. É quando eu reconheço que este meu irmão precisa de mim. Este meu irmão precisa de comer. Este meu irmão precisa de comer. Aliás, o capítulo 25 de São Mateus, né? Eu tive fome quando no juízo final vai separar os cabritos do lado esquerdo, as ovelhas do lado direito e tal. Depois vai chamar, vinde benditos do meu Pai. Depois diz, vinde, vocês saiam daqui, enfim, tal. E qual vai ser o critério de julgamento? É a solidariedade. Ok. É a solidariedade. Tive fome, deixe-me de comer. É a solidariedade. Este vai ser o critério. Portanto, o critério que o Senhor vai usar para nos julgar, isto não o digo eu, mas está nas Sagradas Escrituras, vai ser a solidariedade. Vai ser a solidariedade. E falando em solidariedade, Sr. Padre, já está na altura de termos um banco alimentar? Bom, o banco já se tinha essas coisas. Em Angola muitas coisas morrem antes mesmo de nascer, né? São nados-bordos. Fizeram isto com a Caritas, eu acho que foi em 2019 ou um pouco antes disso, ou 2018. O governo e a Caritas fizeram um banco alimentar, mas não funcionou. Okay. Sim, porque claro que os anjos não vêm do céu para meter coisas ali. É preciso trabalhar. Um banco de alimentos é preciso que tenha uma cadeia de produção. É preciso investir seriamente na agricultura familiar, na agricultura mecanizada também, para que o campo produza o suficiente para poder abastecer estas tais reservas alimentares ou então o banco. Isto, os países, mas depende de nós. Depende de nós. Sim. Depende de nós. Só depende de nós. O que é que nós queremos fazer? É só isto. Que tipo de sociedade é que nós queremos? Queremos produzir pobres? Produzir mendigos? Sim. Conseguimos, vamos fazê-lo. Queremos tirar e erradicar a pobreza? Mas acho que esse é o e a fome? Esse é o nosso caminho, Sr. Padre. Bom, não, mas não, bom, a realidade nos diz que não é bem isso. Quer dizer, uma coisa é o discurso. Sim. E as nossas palavras, eu tenho dito, não são como a palavra de Deus. Quando Deus disse que se faça luz, fez-se luz. Okay. Né? Então, as suas palavras, o mundo está cheio de palavras, mas nós não vivemos só de palavras. Nós precisamos de trabalhar. Precisamos de trabalhar. Pensamos, estruturamos, enfim, idealizamos e depois temos que meter em prática aquilo que nós estruturamos e idealizamos. Meter em prática. Nós somos muito bons em fazer discursos. Muito bons em fazer discursos, em fazer promessas, mas promessas vazias de conteúdo.
Somos pouquíssimos, nós somos poucos. Angola, somos poucos. Nós chegamos a 50 milhões de habitantes. Acho que o censo agora é 36. Sim, mais ou menos. vamos puxar 50 milhões de habitantes. 50 É milhões. uma cidade. É uma cidade. É uma cidade. Mumbai, uma cidade na Índia, tem acima de 100 milhões de habitantes. Para não falar outras, né? Como a cidade do México, coisas assim. Que tem 2 vezes a população, por exemplo, da Angola. E depois olhemos para os recursos. Não quero falar nem do petróleo, nem de madeira. Não. Só quero falar de água e terra. Só quero falar de água e terra. O país é vastíssimo. Temos muitas terras aráveis. Temos muita água. E por que continuamos a morrer de fome? Estava a falar esta tarde com alguém que está no Cunene e disse: aqui está tudo cheio de água. A África do Sul construiu a maior reserva da África de água subterrânea. Esta água que está aqui em abundância estes dias no Cunene, daqui a pouco vai faltar. O Cunene são os extremos, ora seca, ora muita coisa. Mas esta água, como nós já sabemos, e devíamos aprender com essa seca, podíamos investir em grandes represas de água, construir grande, tal como a África do Sul fez, está aqui pertinho. São seres humanos como nós também. Não temos tecnologia, temos recursos, vendemos recursos, aliás, nos endividamos, é um dos países mais endividados da África, Angola. Mas então este dinheiro deve servir para isto, pensar no futuro. A água é imprescindível, é importante para o ser humano. Aliás, o Evangelho de domingo, a mulher, a samaritana, e Jesus no poço, e aliás, a primeira leitura, quando o povo disse: você nos trouxe aqui no deserto, vamos morrer aqui, não temos água. Então Moisés foi e disse: olha, esse povo, se não pega na tua vara, bata e tal. A água é vida. E jorrou água e as pessoas, pronto, sentiram-se bem. Então, mas é isto, por nós falamos, erradicar a pobreza, mas sabe que os números, a cada dia que passa, o número de pobres vai crescendo. Nós tínhamos um padre que falava sobre isso. Ele falava: as pessoas digam, a tua mãe vende água, mas não sabe, a tua mãe vende vida, a água é vida. Mas claro. O padre falava isso nas suas homilias. Mas claro. Então, Sim, mas isso por quê? Porque nós não gostamos de trabalhar. Sim. Nós somos fidalgos, né? Gostamos de viver bem. Gostamos de viver bem sem trabalhar, mas isso não existe. As sociedades só se desenvolveram porque os cidadãos daquelas sociedades trabalharam e continuam a trabalhar. Basta andar um pouco por todo. Vai aos Estados Unidos, pensam que as coisas caíram do céu. Não. Vai à Europa, vai a estes países asiáticos que há 50 anos eram quase lixeiras e que hoje são grandes cidades. E o nível de vida altíssimo, a qualidade de vida também. O nível de vida, não só o nível de vida altíssimo, mas a qualidade de vida. Portanto, o problema não é comida, não é fruta, não é leite. Isso não é problema. Não, isto não é problema. Isto não é problema. Até um dos países mais pobres, por exemplo, Portugal. Não. A pessoa tem o básico, tem fruta, tem queijo, tem leite, Isto não é problema. Isto não é problema. Mas nós, infelizmente, estamos ainda a tentar ver se conseguimos ter um prato de sopa para todos. E não há, infelizmente, para muitos, centenas e milhares de angolanos, mais de 11 milhões de angolanos vivem abaixo da linha da pobreza. É quase 1/3 da população. Mas para nós cristãos, só pode. A solidariedade é vista apenas como
uma situação moral ou tem mesmo a ver com a nossa fé? Não é só uma questão moral ou ético-moral, mas também, por isso é que eu disse, que a fé não é só adesão. A fé é compromisso. A fé não é adesão, Não não é é só só adesão. dizer amém. Não é só dizer amém. É compromisso. Dai-lhes vós mesmo de comer. Ok. Sim. Dai-lhes vós mesmo de comer. E por isso é que eu dizia que cuidar dos pobres é anunciar o Evangelho. E por isso Jesus vai dizer, olha, aquilo que fizeste, aquele meu irmão pequenino, foi a mim que o fizeste. Foi a mim. É uma questão de fé muito séria. Sim, é uma questão de fé muito séria. Não é, bom, a solidariedade não é obrigatória e não tem nada a ver com a minha fé. Pois eu tenho que comer, quem sofre, que trabalhasse também. Não trabalham, são preguiçosos, enfim, tudo mais. É preciso reconhecer que nós precisamos de fazer mais. Criar, e por isso é que tem um grupo de pessoas. Este grupo de pessoas formaram um governo. Então, estes têm a responsabilidade, a tarefa de criar condições de possibilidades. Sim, criar condições de possibilidades. Construir escolas para que as pessoas estudem. Hoje é pequenino, vai estudando. Amanhã vai ser homem e mulher. Vai ser uma força transformadora da sociedade. Se não dá escola às pessoas, não espera que amanhã tenha um país desenvolvido. Não é possível. Mas, só pronto, eu não quero entrar nesse campo, mas vou entrar. De que forma é possível dialogar com os governos sem parecer contra, vou assim dizer, sem parecer... Mas contra quê? Não, contra o governo, hoje em dia. Ninguém... Mas por que se fica contra o governo? O que é que nos leva a nos opormos, se quisermos, ao governo? Pronto, eu trago a questão em função do nosso ambiente, sou padre. Sim, eu vou dizer uma coisa. É assim. A igreja tem o papel de interpelar a consciência daqueles que nos governam, mas também tem a responsabilidade de formar. Primeiro, eu disse primeiro, de interpelar a consciência. Mas também tem a responsabilidade de formar a consciência dos governados. Formar a consciência. Formar homens e mulheres conscientes das suas responsabilidades cívicas, sociais, políticas. Então, é meu direito reivindicar. É um direito, isto é um direito constitucional, mas é um direito como cidadão, é um direito inerente, reivindicar, cobrar de si. Você está a governar, eu devo cobrar, eu não tenho água, eu tenho que dizer-te que eu não tenho água. Você vive sem água? Não. Você não é um ser humano como eu, de carne e osso e tal. O facto de ser presidente ou ministro, isso não faz de ti um ser especial. Você é um ser humano, de carne e osso como eu. Então estou a dizer, eu não consigo meter na escola a minha filha, o meu filho, a minha sobrinha. Não consigo dar de comer. Nunca vou ao hospital, não há medicamentos. Você que se propõe governar, servir, se não tiveres a fazer bem, é meu direito. É teu dever servir-me, criar condições para que eu, com as minhas capacidades, possa desenvolver. Não sou parasita, mas é meu direito interpelar-te. Eu não estou contra ti. E se estiver contra a governação, significa que você não está a governar bem. Aí, sim, não, aí deves parar. Sim. Ouvir-me e constatar. Mas será que é verdade que este senhor não tem água? Venha ao meu bairro.
venha ao meu bairro e veja. Se estiver a sair água, eu digo que não tenho comida, encontro abundância de comida, então eu não estou bem. Sim. Eu não estou bem. E será que é isto que acontece? As pessoas só falam por falar, têm tudo e depois vão à rua, vão não sei aonde e dizem que não estão a comer, não estão a ter direito à saúde, não estão a ter isto, não estão a ter isto. É isto que acontece? Eu não creio. Não creio. Então não é porque não gostamos das pessoas, queremos estar contra só porque queremos estar contra. Não. É o nosso direito. Eu fui votar. Você me apresentou um programa. Eu acreditei. Sim. Mas afinal você me iludiu. Ok. Você disse que vai fazer isto, vai fazer isto, vai fazer tal. Sim, senhora, o João, eu apoio este programa, eu vou votar. Mas depois, isso chama-se participação. Sim. Depois eu tenho que te cobrar. Sim. Isto é participação. E a participação, como deve saber, os Estados modernos, a grande maioria dos Estados modernos, bom, dizem que são democráticos. Então, se estamos em democracia, tem mesmo isso. Temos direitos, temos deveres. Sim. Exato. Voltando para a questão dos desafios sociais, Sr. Padre, hoje, qual é o maior desafio que nós enfrentamos na visão do Sr. Padre? Os jovens a querer emigrar, pobreza, desemprego ou a questão da exclusão dessas quatro? Mas o Sr. Padre pode adicionar mais uma. Não, mas esses são desafios. Sim. Não, todos eles estão interligados. Falou, por exemplo, da exclusão. Claro, a exclusão o que faz? Deixa-te à margem. Sim. Exato. Deixa-te à margem. E quem vive à margem da sociedade, uma pessoa, os anauins, os discriminados, enfim. Por que tem que viver à margem da sociedade? São angolanos. Ainda que não fossem angolanos, são estrangeiros, mas são seres humanos. Por isso é que todos os países têm políticas, até para os estrangeiros. Sim. Que não lhe falta isto, que não lhe falta o mínimo. Se for a países como Espanha, França, sobretudo, muitos países europeus, vai lá. Os teus filhos hoje não vão à escola. Estão ali pessoas do serviço social a vigiarem. Amanhã, outra vez, estão a ver as crianças, na hora de estarem na escola, estão a brincar, estão em casa a fazer barulho. Depois batem-te à porta. Sim, está aqui e tal. O que é que se passa? Conversam contigo e tal, dizem que não tenho condições, enfim. É a sociedade. É a sociedade que se ocupa. É a sociedade que está preocupada. É como nas nossas aldeias. Nas nossas aldeias tradicionais, não temos órfãos. Não temos meninos de rua. Sim. Está tarde, vem um menino andar por ali, vai aparecer um mais velho ou uma mais velha, que vai ao encontro daquele menino. Não há. Nas nossas sociedades tradicionais. Curioso. Exatamente, não temos meninos de rua. É curioso, por acaso agora estou a puxar Sim, assim, é curioso. Sim. Não temos meninos de rua. Sim. A deambular por aí, não. É curioso. A sociedade tem que cuidar dos seus. Agora, obviamente, emprego, sim, é preciso, a pessoas forma-se na esperança de ter um emprego. Mas em Angola, o número, as empresas fecham. Cada dia, não sei quantas empresas fecham. E quando fecha uma empresa, muita gente para o olho da rua, muitos desempregados. Sem trabalho, você não pode constituir uma família. E se tiveres família, pois não tem o que dar à sua família. Não tem que dar à sua família. Frustrado, enfim. E aqueles que têm a possibilidade de migrar, imigram. A juventude significa dinamismo. Significa força. Significa isto. Agora, um jovem que não pode fazer nada em casa, não pode trabalhar, tem força, tem energia, quer dar tudo, mas não tem oportunidade. Não tem oportunidade, mesmo quando querem. E ouviram aquela senhora que falou, criticou a AGT.
Portanto, ela não queria dar-se a vida, esta vida a vida de prostituição, enfim. Então, começou a investir. Mas complicam-te a vida, fecham-te todos os caminhos. Complicam-te todos os caminhos, fecham-se todos os caminhos. Estamos a falar da exclusão. Outro problema, está bem. Há muitos que dizem, mas os jovens não trabalham. E vemos muitos que estão... mas não se pode generalizar. Porque há muitos jovens que também batalham, dão tudo, pessoas que fazem tudo, das tripas ao coração. Mas o ambiente não é favorável. É hostil. Exatamente. O ambiente não é favorável. Você pode ter iniciativas, quer reconhecer um documento, a burocracia, primeiro, a quantidade de dinheiro que você tem que gastar para te reconhecer um alvará ou uma coisa, enfim e tal. E a tal, estamos agora à guerra, digamos assim, dos impostos. Sim, impostos altíssimos, impostos para o primeiro mundo, no terceiro mundo. Então, este aqui é o grande... Os desafios são vários. Por isso é que as pessoas estão a ficar frustradas, os jovens, os que podem sair, saem. Os que não saem, bebem demasiado. E, sim, porque estão deprimidas as pessoas. O seu padre esteve no ISUP, então, nossos assistentes sociais, seu padre. Não, os assistentes sociais estão ali e fazem o que é que podem fazer. Mas nós já temos em grande número, seu padre. Sim, temos. O ISUP continua a formar e outras, tem aqui outras universidades. A Universidade de Luanda, sim, também está a formar. Mas é preciso que... Isto é da responsabilidade do governo, é que tem que criar condições. Eu chamo sempre a condições de possibilidade. Ok. Já. Cria condições. Nós não queremos, e eu não sou apologista, de um Estado paternalista. Não. Dar cansa. É melhor dar o anzol. Em vez de estar a dar o peixe, é dar o anzol e ensinar. Mas não basta dar o anzol. É preciso ensinar as pessoas a pescarem. Sim. Porque se nunca pescou com aquele anzol sofisticado e tal, podes não apanhar muito peixe. Então é preciso dar formação às pessoas. Formação técnico-profissional. Há uma febre. O ditador Franco, em Espanha, o que ele fez? Ele construiu muitos centros de formação profissional. Ele disse, para a universidade, ninguém está proibido de ir à universidade, mas para a universidade vão aqueles que querem ser investigadores e professores. Os demais têm uma formação geral, mas para além disso, tem uma formação técnica. É o que o governo, nós temos tudo por ser feito. As estradas ainda não estão feitas. Muita coisa por ser feita. Este paradoxo. Num país onde há quase tudo por ser feito. É exatamente nesse mesmo país onde temos um grande número de desempregados. Está a ver? Sim. Mas isso não é normal. Nós devíamos nos questionar. Isso não é normal. Nós devíamos cair em nós como o filho pródigo que caiu em si. E depois tomar consciência de que não, eu pequei contra os seus e contra o meu pai. Contra o meu pai. Sim, eu vou ter que fazer este caminho de regresso à casa do meu pai. Mas é isto. E a doutrina social da igreja é isso. É a reflexão sobre a situação. Okay. É reflexão. E depois de refletir, pois temos o discernimento. O que é que devemos fazer? O que é que agora devemos fazer? Diante de tudo isto, de todos estes desafios, o que é que nós devemos fazer para encontrar caminhos de saída? Nós não gostamos de refletir. Somos alérgicos a isto. Uma reflexão. Não, somos alérgicos. A sociedade é assim, sério. Olha para as nossas universidades. Sim, vamos já olhar, só para. Sim, vamos abrir só para. O que nós fazemos, e aliás, é o tipo de educação que construíram para este país.
é o quê? Decorar. Decorar. Faz ciclo, decora ou faz ciclo. Não questiona. Há universidades. Se o estudante questiona o professor, aquele estudante é marcado. Sim, mas não é só na universidade, seu pai. Está marcado, não pode questionar. Portanto, nos formataram para não pensar, para não questionar. É só para assimilar. Ou seja, sermos caixas de ressonância. Eu marquei aqui essa questão da fé. Que a fé não é só adesão, não é só dizer amém, é compromisso. Mas, seu padre, mesmo na igreja também, às vezes questionar é um tema, também fica marcado, seu padre. Por isso mesmo, sim. Mas esse é que é o grande problema. Sim. Por isso eu dizia que nós temos que fazer diferente. Ok. A sociedade está como está porque nós, se calhar, não fazemos o que devíamos fazer. Sim. Podíamos voltar. Nas nossas escolas católicas, aí está o viver. Sim. Qual é o tipo de educação? É o mesmo? Estamos a reproduzir o mesmo? Podemos dizer, não, vamos dar a mesma matéria, porque o governo é que estabelece tudo bem. Eu não tenho problemas. Mas o governo também permite, salvo erro, 20% da adoção do... Isso é da Lei Base de Educação. Exatamente. Não, mas a questão até nem está aí. É a maneira como é que nós formamos. Se nas nossas escolas, só pode, exatamente. Só pode, tem que dizer. Não, mas aí é que é a questão. É que nós reproduzimos. Ok. Sim, reproduzimos, porque a questão é, eu posso ter o mesmo conteúdo. Sim. Eu posso pegar neste conteúdo para indoutrinar a pessoa. Sim. Mas também posso pegar neste mesmo conteúdo para ajudar a pessoa a refletir. Ok. Essa seria a visão do seu padre? Exatamente. Exatamente. As nossas instituições de ensino, a igreja, devíamos fazer diferente. Ok. A maneira de ensinar devia ser. E as pessoas, como Jesus, ele ensinava com autoridade. Um ensino extasiante. Um ensino que transforma. Um ensino que questiona o status quo. E não é um ensino que, pronto, é para bater só palmas. A questão da fé, a questão da adesão. Exatamente, é só para bater palmas, sim. Não. E o pároco tem que se deixar questionar. O padre, a madre, o bispo tem que se deixar questionar. Porque a sabedoria é como um embondeiro. Explica melhor. O embondeiro, ninguém consegue abraçar o embondeiro sozinho. Ok. Exatamente. Então, nós não devemos pensar que eu sei tudo. Sim. Sim. Eu, padre, estou na paróquia, não sei lá onde. Tenho leigos. Eu não estudei arquitetura, não estudei medicina, não estudei direito, não estudei não sei lá o que, estudei alguma coisa. Então, eu devo permitir aprender com os outros, saber que cada um ocupa o seu espaço. Sim. E todos trabalhamos para o mesmo objetivo, que é o engrandecimento, que é a evangelização. Mas então tem que ser, quando nós anunciamos o evangelho, pois o evangelho tem força, tem que transformar. Tem que transformar. Sim. Mas a transformação tem que ser visível. E o que nós também queremos fazer com esse nosso podcast é transformar, né? E eu queria que o seu padre deixasse uma palavra, principalmente para os jovens. Pois, para os jovens, não percam a esperança. E que sejam audazes. E é preciso a audácia do improvável. Para Deus nada é impossível. E se de facto nós somos jovens de fé, então devemos saber isso, que para Deus nada é impossível. E nós devemos, os jovens devem aferrar-se a esta fé, aferrar-se a esta esperança que, como celebramos o ano passado, o Jubileu da Esperança. A esperança não engana. Aliás, foi a segunda leitura do domingo passado. A esperança não engana. E Nelson Mandela, e termino mesmo com isso, dizia que a esperança é o sonho dos homens acordados. Portanto, enquanto tiver vida, a esperança, e temos que lutar até ao fim. Jovens, voltem a sonhar. Agora,
preciso voltar a sonhar, só padre. Só que temos que dormir numa boa cama, só padre também disse isso aqui. Mas em termos, em guisa de conclusão, só padre, o que significa ver Cristo nos pobres e nos marginalizados? Pois aí voltamos à questão da fé, e eu por isso eu tenho algumas vezes dito, não sei se nós de facto acreditamos que o outro é a imagem e semelhança de Deus, que Cristo habita no outro. Nós não sei se acreditamos isso. Por quê? É pela maneira como nós tratamos os outros. É pela maneira como nós tratamos os outros. Estamos a ver esta guerra, né? A eliminação do outro. Totalizar o outro. Emmanuel Levinas, totalidade é infinito. Emmanuel Levinas, ele tem uma perspectiva, a sua filosofia desde a ética, porque ele esteve no campo de concentração. No nazismo, quando aconteceu o nazismo, ele esteve no campo de concentração e viu as agruras e tudo mais. Então, aprendeu a ver o outro não como uma ameaça, não como um inimigo, mas a ver o outro como notícia. Como notícia, como dom. E por isso ele dizia, eu devo colocar-me na posição de servo. Eu sou o servo do outro. Este é um grande desafio à nossa própria fé. Sim, é um desafio à minha fé, é um desafio à nossa própria fé. Será que eu consigo ver no pobre, consigo ver Cristo no pobre? Isto não é uma ideologia. Isto é a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Será que nós meditamos? E o Papa, na sua mensagem, diz para ouvir a Palavra de Deus, meditar a Palavra de Deus. Nós nos deixamos transformar por esta Palavra, nos deixamos interpelar por esta Palavra, instruir, nos deixamos transformar por esta Palavra? Não sei. E tenho dito mais. Nós, quando vamos comungar, na ceia, estamos a falar de ceia. Ceia. Pois, quando vamos comungar, fazemos-lo com muita reverência. Fazemos-lo com muita reverência. Mas, quando nós recebemos um pobre, pois, o tratamos com muito desprezo. Então, este Cristo que está na hóstia consagrada é diferente deste irmão. Aqui, se calhar, é adesão só. Amém. Sim, acredito. E agora, e o compromisso? Nós não podemos dissociar essas duas realidades. Não podemos dissociar a adesão do compromisso. Portanto, fé é isto. Fé é adesão e compromisso. Passou por muitos países, Zimbábue, Costa do Marfim, Espanha. Pode nos dar uma experiência vivida de transformação pela fé nesse currículo extenso que o seu padre tem? Pois sim. Pois, à medida que vamos andando, encontrando pessoas, pois em vários lugares, e um deles é no Quênia, onde pude viver esta transformação pela fé, um grupo de madres que chegou num lugar, num dos piores lugares para se viver, e que quando chegaram lá tinham uma casita. As pessoas vinham, depois que comiam, vinham crianças a pedir restos de comida, enfim. Mas acreditaram que era possível transformar o ser humano pela fé, evidentemente, e começaram a construir uma escola. Agora, o que é que, vendo as fotografias, transformaram o espaço, construíram escola, uma escola grande, construíram um hospital grande, tem campos de cultivo, tem lá animais, tem criação, uma coisa incrível. E investiram também em si. É uma congregação
que nasceu no Uganda, mas que agora já está em 10 países, incluindo Cuba. E, pois, as irmãs na altura, tinham 10 médicas. Então, aquilo só foi possível, de facto, porque acreditaram. Acreditaram nas pessoas, acreditaram nas próprias capacidades que tinham e acreditaram que o Evangelho pode transformar a realidade social. Portanto, visitei as obras destas irmãs e eu fiquei impressionado. Foi a primeira vez que me senti... Eu já estou impressionado, só para Foi a aqui primeira a vez sentir. sim, é verdade. Foi a primeira vez que me senti impactado. Eu disse, não é possível, não acredito. Mas está lá uma transformação. Transformaram não só a mentalidade das pessoas também. Transformaram a mentalidade das pessoas. Não foi uma transformação apenas social, em termos de infraestruturas, mas transformaram a mentalidade daquelas pessoas. E um dos primeiros menininhos está lá a colaborar. E faziam o que faziam? Pagavam propina a uma criança da família. Ajudavam-na e essa criança depois conseguia ajudar mais 3 irmãos. E depois vê que toda a família, a história, ela diz, até este momento, até aqui, os pais eram analfabetos. Mas agora toda a família, desde que as irmãs entraram ali para transformar esta realidade. Olha, este aqui é engenheiro disto, é aquele engenheiro, tu dizes, não é possível. Assim. E todos os anos recebem, elas não pedem, todos os anos recebem voluntários que vêm da Europa. Eu também vou lá, seu padre, quando você vai tiver aqui para o Quênia. É incrível, sério. Vou conhecer. Vão, fica o compromisso. Sim, vão e trabalham, não pedem. O governo elas não fazem peditórios. O governo vai atrás delas, ajuda. As organizações vão atrás dessas irmãs e ajudam. Mas porque elas mostraram primeiro que podiam fazer. Então, este é um dos exemplos que eu guardo na minha memória de transformação pela fé. De facto. É realmente impactante. Nós, quando criamos a ceia, foi muito neste ponto. Pois. De trazer coisas que efetivamente impactam. E só para contar essa história, eu realmente senti o corpo a fazer uns movimentos estranhos. Vamos ter que comprar um bilhete para Nairobi e ver se conseguimos visitar. Conseguimos ir visitar. É interessante. Vamos ver se conseguimos visitar e como faz parte do nosso roteiro, se possível, vamos tentar gravar para trazer também para os nossos ouvintes essa realidade que o seu padre contou aqui. Muito impactante. Gostaria de deixar uma mensagem para aqueles que querem fazer solidariedade, não sabem por onde começar, seu padre. Sim, a Caritas, toda é a caridade, né? Caritas, há uma instituição social, o braço social da igreja, que é a Caritas, e todas as paróquias têm Caritas. E depois tem uma Caritas arquidiocesana, tem uma Caritas nacional. Então, quem quiser fazer solidariedade, quem quiser ser solidário, quem quiser praticar a solidariedade, pode procurar, ou vai à sua paróquia, ou se não tiver paróquia, ou não for cristão católico, pode procurar outros espaços. Eu penso que as igrejas protestantes também têm este serviço. Disso tenho certeza. Têm esse serviço social. Também podem ir a qualquer igreja e poder oferecer-se. Olha, eu quero oferecer o meu tempo, quero oferecer o meu saber, quero oferecer alguma coisa. E encontrei numa das paróquias onde fui ontem alguém que fez caridade, né? Aquele que está a construir uma escola, por exemplo. Isto é o melhor presente que se pode dar a uma comunidade. Construir uma escola é o melhor presente. E eu dizia ao pároco, eu disse, bom, isto vai ser ao pároco e aos fiéis que estiveram lá, disse, bom, pelo menos vamos já poder diminuir, é uma escola com 15 salas, vão poder diminuir o número de estudantes fora do sistema de ensino. Obviamente é uma gota no oceano, mas eu penso que
É a melhor coisa que se pode oferecer a uma comunidade é uma escola. O seu padre, quando faz essas visitas, há uma equipa que o acompanha, há um calendário, há um roteiro. Se nós quiséssemos seguir o seu padre, como é que faríamos? Bom, por enquanto estou por cá, por Luanda, mas temos uma... Eu também trabalho para a Comissão Episcopal de Justiça e Paz Integrada da Criação. E estamos espalhados por Angola, por todas as dioceses. Mas às vezes há necessidade de alguns membros do Secretariado Nacional se deslocarem para algumas dioceses, ou a pedido dos bispos, ou quando houver uma situação crítica. Por exemplo, em 2019 fizemos um périplo pelo sul de Angola, sobretudo nos Gambos e Cunene, por causa da seca e da fome. Temos sim um programa de atividades ao longo do ano, mas aqui dentro, em Luanda, por exemplo, eu trabalho em Luanda, sim, sou responsável pela pastoral social também, e vou andando, às vezes, ou a convite dos párocos, ou porque é necessário que vá visitar uma determinada paróquia. Então vou e pronto, visito a paróquia e faço apontamentos, ajudo no que for necessário, ajudar os párocos no caso, olha isto, aquilo. Então é assim um pouco a minha vida enquanto missionário e obviamente aquele que está mais nessas questões sociais. Exato. Seu padre. E o que é que diria para as pessoas que pensam que a igreja é só religiosa e não é social? Não, quer dizer, isso eu penso que pensar assim é não saber o que é de facto a igreja, né? E eu tenho dito aos jovens, o saldo que nós usamos para ver TikToks também serve para baixarmos e lermos um pouco sobre a igreja, os documentos da igreja. E assistir também ao nosso podcast. Exatamente. Então, eu penso que é isto. A igreja é mãe e mestra, né? Nos ensina, nos acolhe, e não é só feita de rezas. Ora et labora, temos que conciliar essas duas coisas. Ora, rezar, et labora e trabalha. Portanto, rezar e trabalhar. Nós não podemos passar dias e dias nos santuários só a rezar. Quando deixamos desafios e problemas em casas, enfim. Então temos que ter momentos de oração, mas não vamos passar toda a tarde, todo dia, sábado todo dia na igreja, domingo todo dia na igreja, quando eu sei que tenho em casa tarefas. Então devemos saber buscar o justo meio, buscar este equilíbrio, ou sermos contemplativos na ação, como dizia Santo Inácio de Loyola. Portanto, aqui está a síntese da igreja, ser Marta e Maria. A Marta é aquela que estava ocupada com coisas materiais, ela estava a preparar, evidentemente, porque depois Jesus tinha que comer, né? Jesus que foi lá visitá-los tinha que comer. E Maria que estava a rezar aos pés de Jesus. Então temos que saber conciliar estas duas coisas, a oração e o trabalho. Muito obrigado, seu padre. Eu vou aproveitar a presença do padre primeiro para abordar sobre a visita do Santo Papa. Santo Padre vem a Angola agora 18 de abril. Pois. Em poucas palavras, o que é que significa para nós essa visita do Sumo Pontífice? É uma graça. Isto deve encher-nos de muita alegria. É o terceiro Papa que visita Angola e ele vem como mensageiro da esperança, da paz e da reconciliação. E o nosso país ainda precisamos de trabalhar muito para justamente esta reconciliação. Precisamos de trabalhar muito para a paz social e, como disse aos jovens, que não percamos a esperança. Então ele vem confirmar-nos na fé, na esperança e na caridade. Portanto, é uma graça para todos nós.
Só padre, pronto, ajuda-nos a entender algumas coisinhas do ponto de vista organizacional, logístico, requisitos práticos para a presença de um Papa num país. O que é que um país deve fazer? Nós, pronto, eu primeiro tive a graça de ver Bento XVI quando veio aqui em Angola. João Paulo II não vi, era mais novo. Agora acho que, como só para dizer, é uma graça. Vamos ver o Papa Leão. Então, quais são os meios dessa preparação? O que é que o povo deve fazer enquanto sacerdote, além das orações, para recebermos então o pontífice? Pois, a primeira coisa, eu já disse mesmo, a oração. Nós precisamos de rezar, né? De facto, para que esta visita corra bem. Precisamos de rezar, precisamos de nos preparar interiormente, porque é o encontro, é Cristo que vem ao nosso encontro, é o vigário de Cristo que vem ao nosso encontro. Portanto, devemos nos preparar. É como quando nós recebemos uma visita em casa, né? Preparamos bem o quarto e outras coisas. Temos que ter a certeza que terá para comer, enfim, essas coisas. Então, esta preparação espiritual, obviamente, o Papa vem, terá encontros, terá uma missa, a ceia, a Eucaristia, que é a oração mais importante do cristão, é o centro, exatamente o centro de vida. As pessoas estão a preparar-se para cantarem, para viverem a liturgia, claro. Mas a outra coisa também é a segurança, é muito importante, né? Isto, obviamente, o governo é que tem esta responsabilidade, porque ele vem também como chefe de Estado. O Vaticano é um Estado e o Papa é o chefe do Estado do Vaticano. Portanto, há sempre a dimensão da segurança, né? Isto faz parte da preparação. E o resto, bom, aquelas pessoas já se tem uma agenda. Esta visita vem a ser preparada já desde há muito tempo, né? Há muito tempo. Veio cá por várias vezes uma equipa que veio do Vaticano para saber as condições, onde vai passar e tal, onde vai ficar, onde vai dormir, onde vai ter os encontros, enfim. Isto tudo está agora. Nós aqui que ficamos, o governo e a igreja continuam a trabalhar, cada um tem as suas responsabilidades. E eu penso que isto é assim, em linhas gerais, é o que nós temos para dizer em relação à preparação de um Papa. Essas duas dimensões, a dimensão espiritual, a dimensão mais material, se quisermos, né? Questões mais de segurança, neste caso, os peregrinos vão se preparando, vão rezar o terço com o Papa na Moshima. Ele depois vai celebrar também uma missa em Saurimo. As pessoas certamente estão-se a preparar espiritualmente. Mas pronto, é isso. só para poder nos dar aqui um exclusivo, onde é que será a missa? Já sabemos que vai ser no Quilamba, mas Quilamba onde? Eu não sei, eu não conheço também bem o Quilamba. Eu sei que há um espaço aberto que está a ser preparado. Obviamente não vai ser dentro da centralidade, deve haver um lugar, um espaço Acho que aberto. antes do hospital tem um espaço. Nós estamos a fazer votos que seja aí, mas queremos essa confirmação. Bem, eu muito sinceramente não sei, não estou na organização. Ok. E então, mas o que se sabe, isto não é segredo, é que vai ser no Quilamba. Vai ser no Quilamba. Agora, Quilamba onde? Já não creio que seja, não sei se há uma praça, tem que ser um espaço que possa acolher um número considerável de pessoas. Né? Pronto, se for aquele espaço, sim, acolhe um número considerável. Exato. Não é no estádio, 11 de novembro, não, mas vai ser. Certamente a segurança, o pessoal da segurança e os que vieram de Roma encontraram um lugar que, penso eu, um lugar digno, e devem estar a fazer os arranjos, o embelezamento, enfim, tudo mais, para que seja lá onde o Bento XVI foi na Simangola. Lá estivemos. O Papa, ou João Paulo II? Não. Bento XVI, quando o Papa Bento XVI veio a Angola, foi na Simangola. Encontro com jovens foi... Não, a missa teve lá uma Encontro com jovens missa. foi no Estado dos Coqueiros. Exatamente. Sim. Mas a missa foi na Simangola. Foi na Simangola. Agora, aqui vai ser
vai ser, não sei exatamente onde, mas depois vão dar a indicação mais precisa. Se calhar agora devem estar a trabalhar, não é coisa, mas quando estivermos a nos aproximar, algumas pessoas terão a possibilidade de visitar o lugar. Tá bem. Mas nesse contexto de guerra no mundo, minimamente qual seria a mensagem profética que o Papa traria? É a paz, é a paz e a reconciliação, sim. E isto está... É o mote do Papa, sim, é a paz. Esta é a mensagem dele. Não? Todos os santos dias que o Papa fala, justamente, e não tinha o tema, qual é outro tema. Hoje, o mundo a arder, qual é outro tema que podia ocupar o Papa? Não tem outro tema. É o tema da paz, o tema da reconciliação, e para o Papa, todos os meses tem intenções de oração. E para este mês é para a paz e para o desarmamento. Rezar pela paz e pelo desarmamento. Então é isto. A mensagem que o Papa está a passar ao mundo é mesmo esta. Sede construtores de paz. Eu ouvi numa entrevista do seu padre a falar de uma sede cardinalíssima. Sim. Eu queria perceber melhor o que é isso. Não, certamente estavam a dizer que nós não temos cardeal. Neste momento não temos cardeal. Morreu o cardeal o ano passado. Sim. O primeiro cardeal angolano, o Dom Alexandre do Nascimento, morreu. E nós não temos cardeal. Angola teve 2 cardeais até aqui. Um angolano, que é o cardeal Alexandre do Nascimento, e o outro italiano, Dal Corso. Portanto, os 2 já morreram. Então, estamos sem cardeal. Então, a questão é, será que esta visita do Papa, ele vai escolher um cardeal, vai fazer um dos bispos cardeais? Aliás, não são só os bispos que há padres que também podem ser feitos cardeais. Então eu dizia que Angola não tem uma diocese, uma sede cardinalícia como, por exemplo, a Igreja do Congo. Se tivesse, tão logo que perdemos o Dom Alexandre, já teríamos um cardeal. E este cardeal viria, caso tivéssemos essa sede cardinalícia, viria desta sede cardinalícia. Vamos supor que a Arquidiocese de Saurimo, ou a Arquidiocese de Lubango, por exemplo, ou a Arquidiocese de Malange é sede cardinalícia. Então, o cardeal viria de Malange, porque Malange foi constituída sede cardinalícia. No Congo temos Kinshasa, a Arquidiocese de Kinshasa. Portanto, todos já este é o quarto cardeal. Então, se este morre, o que o vier substituir como arcebispo de Kinshasa, a menos que haja algo completamente contrário, mas em princípio torna-se cardeal, é criado cardeal. E eu dizia que aqui em Angola não temos sede. Sede é um lugar, né? Sede cardinalícia. Ok. Exato. Fica aqui. Só padre, uma mensagem que gostaria de deixar passar, mas antes da mensagem, nós, além do podcast, nós também temos um projeto que é associado à venda de pulseiras religiosas. Cada pulseira, essa, contém uma oração. Okay. Essa que eu estou a usar é do Pai Nosso. As pessoas podem sempre procurar por nós. E nós também temos aqui um presente para o seu padre. Okay. Essas muito são as nossas pulseiras. O seu padre tem a felicidade de ter as 3. Oh, muito bem. Sim, essa é Ave Maria. Ave Maria, muito bem. Sim, temos que começar pela mãe. Fazer ser de graça, Senhora é convosco. Ok. Exatamente. Sim, Senhora. Esse é o Pai Nosso, seu padre. Sim, Senhora, muito bem. Mãe e pai, agora temos o filho, que é o anjo da guarda, para também proteger o seu padre. Ok, muito bem, muito obrigado. Nesse exatamente, sim, senhora. Então, muito bem, muito bem. Sim, senhora, são as pulseiras com as orações, ok? Sim.
Pai Nosso, Ave Maria e o Anjo da Guarda. Ok, nesse muito momento. bem, Se sim, nós senhora. conseguirmos, com a visita do Papa, vamos fazer uma pulseira a representar a visita do Papa, Ok, tá para bem. que Sim, também senhora. conseguimos simbolizar. Pois é, então Então- que Deus abençoe esse vosso projeto, não só do podcast, mas também destas pulseiras. Vão ajudar certamente as pessoas a rezarem, sobretudo as crianças, e poderiam interessar as crianças das escolas católicas. Né? Essa é uma forma de evangelizá-las também. Pode ser. Sim, nós Com as estamos, pulseiras, e, enfim, podem. estamos abertos. E é mais um presente para o seu padre. Aí sim. Personalizado. Muito bem. É mais um muito presente bem. nosso para lembrar de nós Muito bem. Sim, senhora. por Muito essa bem. abertura. E muito obrigado, em nome de toda a muito equipa, obrigado. queremos agradecer Sim, senhora. a Muito presença obrigado. do seu padre. Muito e obrigado. pedir que deixe então, pelo menos, as palavras finais Pois, e uma oração para fecharmos o nosso programa em grande. palavras finais. Eu agradeço por me terem convidado para esse espaço para falarmos sobre questões relacionadas justamente à doutrina social da Igreja, a missão da Igreja no mundo, na história e na sociedade. Pois pedir a Deus que abençoe este vosso projeto, que possa tocar vidas, possa iluminar também vidas de jovens, para que Angola seja de facto um país bom para se viver, que Angola seja uma civilização de amor, tal como nos ensinou o Papa São João Paulo II. E vamos continuar a rezar pela vinda do Papa Leão XIV ao nosso país. Muito obrigado, seu padre. Sim, senhor. Amém pela oração, pelas bênçãos colocadas para nós aqui, em nome de toda a equipa. Dizer que está aberto, seu padre. Nós estamos aqui, temos um projeto, precisamos sempre de convidados para partilhar conosco temas. O seu padre sempre quiser vir. Ok. A partir de hoje, a ceia Ok. é união, Sim, é senhor. para todos nós. Eu sou padre, tem caminho aberto para os projetos que tiver, se precisar de nós para fazer um trabalho, ok. nós estamos abertos para o seu padre. Ok, E voltar a muito bem. enfatizar que foi um prazer inenarrável estar aqui. Eu estou seriamente apaixonado com as palavras do seu padre. E estou sem palavras para agradecer em nome de toda a equipa e dizer que por mais Padre Celestino por essa nossa Angola. Ok. Muito obrigado, seu padre. Sim, senhora. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Sim, senhor.